Olá, hoje nós vamos falar sobre mais um livro que foi lançado em Cuiabá. O nosso convidado é o jornalista e escritor André Luiz Alves e o seu livro é Esqueça Tudo o que Te Disseram sobre Amor e Sexo. Por causa desse tema, nós temos que marcar o nosso vídeo aqui no YouTube, em especial, com a classificação de 18 anos, mas ele garante que não tem nada de obsceno. O filho dele de 15 anos foi o primeiro leitor e crítico desse livro, mas eu deixo aqui essa indicação para você. Se você tem criança, assiste primeiro esse bate-papo, para você mesmo ter aí a sua ideia, né? E evitarmos qualquer problema, né? Sim, não quero constrangimentos. Confusão com ninguém, né, André? André, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Quero que você conte um pouquinho sobre esse livro, né? Você reúne crônicas, contos, são todos textos seus? Sim, são todos textos meus, que eu não tinha a pretensão de escrever o livro na época. Eu estava pesquisando sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre amor, pensando num possível mestrado, alguma coisa assim. Desisti da ideia do mestrado, mas achei, cara, esse tema é muito bom. Eu comecei a escrever alguns artigos, né, pensando em publicar, e quando eu vi, falei, nossa, cada um é um tema, dá para eu reunir num livro, né? Então, eu peguei outros temas que eu não tinha abordado, falei, vou escrever sobre eles e vou fazer um livro, né? Um dos meus primeiros leitores foi meu filho, minha ex-esposa também foi uma das minhas leitoras, que deram um aval para mim, né? Falaram, tem alguma qualidade, pelo menos 2 livros eu sei que eu vendo. e assim, foi interessante, né? Mas foi um processo de 1 ano, 1 ano e meio de escrita, depois mais 1 ano até eu conseguir publicar. Você está com ele aí? Mostra pra gente. Sim. A capa do livro, né? A gente tá... Você pode ver que é um livro bem fino, né? É um livro de fácil leitura, né? Fácil leitura, eu falo que é um livro para você ler rapidamente. Eu pensei, na verdade, alguns textos para você ler enquanto você está como passageiro no carro, ou quando você está no consultório, que são textos rápidos de ler. Então você consegue ler, são todos textos curtos, 2, 3 páginas cada artigo, né? O que você trata nesses textos, André? Então, eu selecionei 16 temas, que eu vi que eram 16 temas. Um que acompanha o livro é sobre a insegurança masculina, né? Então tem um específico que é sobre ciúmes, tem um outro que é sobre insegurança do cara ver uma mulher com mais atitude, então ele se sente mais acanhado. Mas também tem sobre traições, tem sobre bissexualidade, tem sobre relações não monogâmicas, que eu fui vendo que eram temas interessantes e que não precisava tratar isso de uma forma nem científica, nem preconceituosa, abordando como pessoas comuns, né, com situações comuns. Eu só mudei o sexo das pessoas, né? E essas histórias foram inspiradas em quê? Experiências próprias de outros, pesquisas? Como é que você criou? Tem de tudo. Tem uma história que é inspirada numa experiência minha, não vou falar qual. Claro. Eu pesquisei muito, li dezenas de livros, vi centenas de documentários, entrevistei muita gente de forma informal, amigos, pessoas que têm relações não monogâmicas, entrevistei profissionais do sexo, entrevistei travestis, né, entrevistei homens casados, homens que pularam a cerca. Então, eu entrevistei bastante gente para compor. E algumas histórias, sim, vai influenciando num gatilho de um tema, mas não tem nenhuma história além de uma, que é inspirada em mim, não tem nada que é baseado em fatos reais. Então, meus amigos, vocês não estão expostos. Tranquilos, né? Falando em exposição, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes de começar a entrevista, e você estava contando um pouquinho da dificuldade até, primeiro, de lançar esse livro por conta do tema que você deixou explícito no título, né? As pessoas ainda hoje, e eu acho que assim, ainda existe muito o preconceito de se falar de sexo, e isso daí gera uma certa pressão, digamos, nas redes sociais para não te publicarem nesse caso, ou para te censurarem, você percebe isso? Eu tive um problema que eu tentei impulsionar nos posts no Facebook e no Instagram, e a política do Facebook, porque tinha a palavra sexo, não podia ser impulsionado. Mas não tem nada que nenhuma criança de 6 anos não saiba no livro, né? Por outro lado, é uma incoerência, porque nos jornais hoje em dia, todos os palavrões que a gente conhece estão ditos, né? Em matérias, em expressões de pessoas que falam
grosserias na personalidade, ali está expresso isso, né? Então, acho que tem uma proteção que as redes sociais têm que ter mesmo, de cercar, de não ter exposições, ainda mais com crianças que têm acesso, né? Mas tem que rever um pouco, sexo pode ser sobre educação sexual e pode ser pornografia, que não é o meu caso, né? Inclusive, é algo que você percebeu também, as mulheres, em geral, né, falam mais, inclusive as profissionais, né, psicólogas, enfim, falam mais sobre sexo do que os homens. Sim. É isso? Você percebeu essa diferença? E por que o homem não gosta muito de falar sobre sexo? Isso é uma coisa também que eu fui percebendo. Uma das autoras que eu gosto muito é a Regina Navarro Lins, que é uma sexóloga. Tem outra que fugiu o nome, que ela está sempre no Serginho Groisman, né? Que ela sempre fala que também é mulher, né? E homem geralmente não fala. Homem, quando fala, fala para os outros contando vantagens. Mas a gente tem muita insegurança, a gente tem frio na barriga, a gente tem, e se ela não gostar de mim? A gente tem isso, a gente não fala, né? Então, achei também interessante, um desafio para mim, né, ser um homem, falar sobre sexualidade, estar expondo que, de repente, eu tenho algumas inseguranças, mas também é uma forma também de que eu acho que é muito libertadora, a gente falar, nossa, precisamos falar sobre isso, né? Que é um projeto que eu tenho paralelo, né, que está acontecendo, que é um grupo de masculinidades. Eu e mais 3 colegas temos estimulado homens para a gente conversar sobre nossas inseguranças, né? Não só em relação à sexualidade, mas também sobre trabalho, sobre machismo, sobre pressão social, né? E é um projeto que está começando também, que é, de certa forma, é uma continuidade do que eu comecei com o livro. Ah, bacana. Falando em continuidade, você já está na cabeça com um segundo livro em produção? Vai seguir nessa linha? Sim, eu estou com outros temas, a gente começa a escrever, né? A gente vê que, e como é crônicas, são contos, a gente permite a criatividade, permite ir para longe, né? Então, pensei em vários temas, tenho 6 contos escritos, tenho um ensaio em andamento e eu quero juntá-los e publicar no livro ano que vem. Mas dessa vez eu quero ver se eu consigo um patrocínio, alguma coisa, porque esse foi todo do meu bolso. Ah, isso que eu ia perguntar. Isso daí foi algo meio que um sonho que você acreditou e realizou por conta própria. Por conta própria, realizei, publiquei para uma editora de Curitiba, está disponível na Amazon e em outros sites. É fácil de encontrar, tem uma versão e-book e tem uma versão impressa. Esse título foi você também que criou? Esqueça tudo que te disseram sobre amor e sexo. Sim, tá, eu conto acho que o 2º ou 3º capítulo do livro, que é inspirado numa música do Paralamas, que como eu é da minha época, né? Então, que era Esqueça que te disseram sobre o amor. E eu complementei, opa, tem uma coisa que anda junto. Tem mais um pouco, né? E assim, falando em música, a gente não tem como não lembrar da música Amor e Sexo de Rita Lee. Quando a gente marcou, a Deise avisou, olha, estamos marcando esse tema, vamos lá fazer e tal. Aí eu falei, deu até vontade de começar a entrevista cantando, né? Só que aí tem os direitos autorais da nossa musa e do rock brasileiro. Mas assim, o que você teve alguma inspiração, algum momento que você lembrou dessa música? Porque ela define assim de uma forma tão divertida, ao mesmo tempo tão real, né? O que é o amor e o que é o sexo, né? Então, eu acho que até cito essa música, que é inspirada num poema do Arnaldo Jabor, né? Eu até cito essa música, eu falo de várias músicas num dos capítulos, mostrando um pouco da construção romântica do amor, né? E às vezes, como na realidade é um pouquinho diferente, às vezes muito diferente, né? Mas eu acho que essa música, né, reflete bem, inclusive a gente mesmo durante o dia, né? Um dia você mostra estar apaixonado, outro você está com diferente, né? Eu gosto muito dessa música. Tem algum trecho dela assim que você gosta mais, digamos, de definição? É difícil lembrar a letra agora, né? Ah, sim, né? Amor é latifúndio, sexo é invasão. É uma parte que eu gosto muito. E outra coisa que também achei interessante, né? Que fala de várias formas que você tem de pensar sobre relacionamentos, né? Então, essas metáforas que você consegue imaginar, pô, para mim é mais isso, mas para outro casal pode ser um outro sentido, né, também, né? Isso é uma coisa que é interessante, né?
relacionamentos são diferentes, cada um é único, né? Uhum. Bom, a gente falou do seu filho que leu com 15 anos, hoje ele está com 17, né? Uhum. Você tem uma outra filhinha, né, de um outro relacionamento. Você fala de sexo com seus filhos? Eu falo mais com meu filho de 17, a minha filha de 9, ela sabe do meu livro, ela já curtiu meus posts, né, já perguntou, nossa, pai, ainda tem todos esses livros na estante. Mas é tudo com naturalidade, né? A mãe dela também é muito boa, muito tranquila, aberta, a gente tem uma conversa muito tranquilamente, né? Agora, como eu fico com 17 anos, tá numa idade que esse assunto desperta muito interesse, a gente conversa de uma forma muito franca também. Uhum. Você acredita que falta um pouco isso também? Ainda há esse, digamos, esse abismo entre as experiências, né, dos adultos e a forma de educar, né, formar a sexualidade de uma criança ou do adolescente? Ainda tem muito tabu? Ainda tem muito tabu, e eu me peguei nisso quando meu filho começou a puberdade, falei, nossa, e agora, né? Por onde que eu começo, Por onde né? que eu começo? Mas já sabe tudo, né? Mas acho que o mais numa era que a gente já tem tanta informação e que muitas escolas já abordam o tema com competência, né? Acho que o maior desafio é você saber acolher, né, os seus filhos com as dores que eles vão ter, né? Então vão ter dilemas, vão ter problemas com a própria aceitação com o próprio corpo, o que está acontecendo comigo, com desejos, né? Tal, e eles precisam ser acolhidos, né? Ser entendidos, saber que tem um pai, tem uma mãe, tem um responsável que não vai julgá-lo, que vai acolhê-lo, né? Eu acho que esse é o desafio mais importante. E para isso, quanto mais a gente fala, mais natural fica, né? Sim. E o tema abuso, André, você pensa em tratar ou trata nesse livro, ou pensa em algum outro? Porque aí a gente entrando até uma forma de falar de prevenção, né, gente? Não só no relacionamento homem e mulher adultos, mas o abuso sexual infanto-juvenil, que é algo assim terrível. E nessa pandemia parece que aumentou, porque aí os abusadores ficaram mais em casa com os abusados, e os casos mais constantes são justamente de quem está próximo, se não da própria família, mas às vezes vizinho, amigos, né? Você pensa em tratar desse tema? Então, desse tema diretamente ainda não consegui fechar uma história. Nesse livro não coube, porque esse livro são textos leves, leves de reflexões leves, não é nada muito pesado. Mas um tema que está no meu próximo é falar sobre uma coisa que eu li recentemente. Falei, cara, é sobre o consentimento que às vezes esqueci o nome da palavra, mas quando o marido fica para a esposa, vamos sair hoje, vamos ficar juntos hoje, mas estou cansada, mas poxa, eu quero ficar com você, você não tem tempo comigo, como um cerceamento que a mulher não tem opção a não ser falar sim, né? E que isso é uma forma de abuso, né? Que o homem está usando a sua autoridade, está usando de carinho, está usando vários subterfúgios para que a mulher que não está afim, está cansada, quer descansar e tem que acabar cedendo, ficar com o homem, com o marido, que ama, mas no momento não quer, né? E isso também é um assunto que eu achei interessante conseguir escrever sobre isso. Deve ter ouvido muita história sobre isso muito, também, e refletir da minha própria vida também, né? A gente lembra, fala, né? Eu tenho 45 anos, tive algumas namoradas, tive relacionamentos, né? Preciso mudar. E eu acho que uma coisa, o machismo tem que ficar desconstruindo, né? Temos que entender onde nós erramos e querer errar menos, né? E é mais desafiador, Sim. né? Mas também pode ser algo até usado pelos dois, né? Buscar alternativas, né? Para você, isso a gente ouve muito assim, às vezes psicólogos falando, mas assim, da experiência que você estudou para esse livro, amor e sexo para o homem e para a mulher são coisas realmente diferentes? Então, eu não consigo ver assim, né? O que eu vejo, inclusive de várias entrevistas, foi culturalmente é ensinado que a mulher não pode separar uma coisa da outra, porque ela ainda hoje foi ensinada a casar, ter filho, ter família, e então só pode ser um amor, só pode ser com o marido, né? Mas com muitas conversas, com muito lido, não é baseado só na minha opinião, né? Mas em entrevistas de livros, não tem como, né? A pulsão sexual é uma coisa instintiva, né? O que você vai fazer com isso, que vai do seu moral, dos seus dogmas, do que você acredita, do que você quer, né? Mas não tem, né? E uma outra coisa também que acontece, que é uma das discussões no grupo de homens, é o mito do homem estar sempre disponível.
Fala, cara, tem dia que você não quer, velho, né? Também, Tem dia que né? você tá cansado, né? Uhum. Então, eu acho que é um mito. Socialmente, culturalmente construído esse mito do homem sempre disponível e a mulher sempre apaixonada. Tá aí, gente. Ó, esqueça tudo que te disseram sobre amor e sexo. Vamos ao livro, ao tema do livro do André. Alguma questão que a gente não abordou, que você gostaria de trazer para a gente encerrar? Ah, Algo curioso, quem sabe, do livro, para atiçar mais um pouquinho a curiosidade? Uma das primeiras histórias, eu fiz uma releitura do filme Senhor e Senhora Smith, que é com o Brad Pitt e com a Angelina Jolie, que eu brinco como sendo um casal abrindo um relacionamento, né? Bem-humorado, é um casal, é ficção, né? Mas achei interessante contar a história do filme como sendo um relacionamento que estava morno e resolveu ter uma experiência diferente. Né? Bacana. Mas é ficção. Destacando, né? André, quem quiser então, vamos ressaltar aí, quem quiser adquirir seu livro, onde que pode encontrar, quais são as suas redes sociais para te acharem? Então, meu Instagram é andré.jornalista e tem no site Amazon e outros tem disponível para venda, tanto em formato e-book quanto impresso. Impresso é R$25 e em e-book eu acho que é R$9,90. E tem alguns comigo, quem me conhece pode me procurar. Te chama ali no direct. Tá joia, muito obrigada, muito obrigado. Sucesso. Obrigado. No próximo, inclusive, você já está convidado a voltar quando lançar. Tá joia. Tá joia, muito obrigado. Gente, então nós ouvimos aí o André Luiz Alves, escritor, jornalista, se você quiser segui-lo lá no Instagram, andré.jornalista. E o livro Esqueça Tudo o que Te Disseram sobre Amor e Sexo. Você pode procurar, né, como ele falou aqui, na Amazon, em busca aí nas grandes redes. Convido você a compartilhar a entrevista, né? De repente alguém que se interesse aí pelo tema, ajuda a divulgar, porque é difícil divulgar esse tema nas redes sociais, como a gente comentou aqui, né? Mas um livro leve, um livro que traz, de uma certa forma, com crônicas, com contos, com histórias, algo que faz parte da nossa vida, tá joia? Obrigada pela sua audiência, até a próxima.